E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo aqui vai ser top. Não, esse aqui, para você que tem curiosidade de saber quantos médios, quantos drives para um grave. Eu não digo é nada. Hoje vamos falar aí quantos médios e quantos drives aí para um grave aí. Muita gente pergunta sobre isso, né? É muito criticado, né? Geralmente o som do Nordeste é muito criticado e hoje vamos falar tudo para vocês aqui. O pessoal do Nordeste vai me bater, mas eu vou explicar tudo para vocês. Qual é o ponto? Saber o que tá certo, o que tá errado. Vamos aqui trazer para vocês esse vídeo completo. Fica até o final, é um dos melhores vídeos. Você tem curiosidade de saber disso, né? Principalmente você que mora no Nordeste e no Sul, o que é certo, o que é errado. Com certeza você tem essa curiosidade e hoje vamos debater esse assunto aqui no canal. Um jeito simples, descontraído aí. Mas antes de começar o tema aí, eu quero que você se inscreva no canal. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. O canal tá crescendo demais, graças à ajuda de vocês aí. Vamos aqui na simplicidade. Eu sou o Raylan Batera, né? Que todo mundo chama de Raylan Batera. Gosto de falar de som, gosto de som. Se você gosta de som, clica no vermelhinho aí embaixo. Veja aí se tá vermelhinho, clica aí no vermelhinho só para ajudar o canal aí. E ativa o sininho, hein? Que todo dia tem vídeo aqui no canal, todo dia mesmo. E hoje vamos debater quantos médios e quantos drives, cornetas para um grave. Vamos debater aqui hoje. Vamos começar aí, que esse vídeo tá top. Continue, muito obrigado de coração. Mas, gente, quem não gostar, Se lasque. não é assim. Se lasque, Se arrombe. Se arrombe. Para começar aqui, gente, eu vou perguntar uma coisa para vocês. O pessoal do Nordeste tem mau gosto de usar vários drives e vários médios. Eu vou perguntar isso para vocês. O pessoal do Nordeste tem mau gosto? Não sei! O povo do Nordeste aí pode responder aí. E o povo do Sul. Isso é demais discutido aí, né? Todo dia tem essa discussão aí. O Sul Nordeste tem muito drive. É um som de pamonha, todo dia eu ouço isso. O pessoal do Sul aí metendo a língua e o pessoal do Nordeste metendo a língua no Sul. Acontece aí todo dia. Aí eu pergunto para vocês, quantos médios e quantos drives para um grave? Essa é a pergunta aí X. E para isso, gente, não existe de gosto, questão de gosto, não existe o certo nem errado. Cada um tem seu gosto, né? Geralmente tem gente que gosta de mais médio, né? Aquele tuk, tuk, ou voz, né? Outras pessoas gostam só de grave e outras pessoas gostam só de corneta. Quanto mais grita, melhor. Essa questão de gosto não tem um certo, não tem um errado. A questão geralmente é mais de gosto. Depende do ouvido ali da pessoa, né? E a questão também existe o flat, né? Todo flat. É o que os profissionais aí do som automotivo deixa todo flat o som. E esse flat também pode variar, né, gente? A gente tem que falar isso, é verdade, né? Porque geralmente quando termina o alinhamento o cara pergunta, o que é que você quer? O que é que você gosta mais? De médio, de mais grave ou de mais corneta? Ali é que tá o porém, né? O cara deixa o som todo flat, mas no final sempre ele pergunta pra você, o que é que você gosta mais? Do grave, ou do médio, ou da corneta? O que é que tá faltando aí? Aí você dá seu toque. Esse é o segredo. Mas quando ele termina o alinhamento, fica tudo flat ali. E essa questão de gosto depende muito da região, né, que você está, né? Toda região varia, né? O pessoal de Brasília tem um gosto, do Sul tem outro, do Nordeste tem outro. Isso varia demais, né? Não é tão bom meter a língua, né, no som dos outros, né? Porque o que é bom para mim pode ser ruim para você. Mas a questão profissional, né, do som, a questão do estudo, será se isso é bom? Ter mais médios ou ter mais tweets? Aí é que entramos num lado mais profissional. Se tá certo ou tá errado, botar mais médios ali, né? Que geralmente aqui bota. Geralmente aqui no Nordeste usa mais médios e cornetas. Vamos dar um exemplo aqui, no lado PA, né? Os sons aí de palco. Se aquele som, se não for todo flat, porque o som é todo flat, né? Você chegar num show e tiver mais cornetas ou médios, só a voz ali, você não vai aguentar não. Geralmente é isso que acontece quando o pessoal do Sul vem pra cá, né? Ver mais cornetas, né? Se você tiver num show ali e se tiver mais médios ou mais cornetas, a pessoa não vai gostar, com certeza não vai gostar. Por isso que o som PA é todo flat, né? Claro que o som automotivo tem outra proposta, né? Depende de cada dedo. O meu som é uma coisa, o seu som é outra. Com certeza é tudo diferente, é outro gosto. Por isso que existe essa grande discussão aí de gostos. E vamos entrar no lado mais técnico agora. Um alto-falante aí de 900 RMS, né? Geralmente os alto-falantes do mercado hoje, um Chive aí, um Daeros aí, um 3K3, geralmente ele tem essa sensibilidade aí de 95, 96 dB, né? O dB dele é mais ou menos isso aí, a altura dele. Fica mais ou menos essa base aí. Já um médio de 10, vou dar um exemplo aqui, o médio de 10. Vou dar um exemplo aqui, o médio de 10. Só um médio, ele tem 98 dBs, né? Varia aí de cada médio aí, mas eu procurei aqui um médio aqui na internet aqui, ele tem 98 dB, né? Já fica mais ou menos uma fraçãozinha ali, mesmo nível, né, como se diz. Tô dando um exemplo aqui, o médio de 400 ms, mas varia, né, geralmente os dB são iguais. E você olhando pro lado da sensibilidade, casa bem, um grave e um médio, toca muito bem, todo flatzinho, perfeito, né. Aí vem o drive, né, o drive fenólico ou TI que você pode usar.
No caso, geralmente, tem acessibilidade maior, né? O dB maior. A gente não pode comparar um drive com um grave. A D405 mesmo, ela tem 116 dB. A acessibilidade dela, ela pode ter menos RMS, mas a acessibilidade é maior, né? Por ser um drive. E com isso vem mais potência sonora, né? Do que um médio e do que um grave. Aí é que vem a grande questão aí. No Nordeste aqui, gente, para cada grave, né? Geralmente vem essa contagem aí. Para cada grave, o pessoal bota 5 médios ou 4 médios. Geralmente existe essa configuração aí. O pessoal mais usa essa configuração. Para cada grave, o pessoal bota aí 5 médios a 4 médios para um grave. E geralmente bota mais cornetas ainda, né? 5 cornetas, 6 cornetas. Como eu vejo muito aqui, o pessoal usando essa configuração. Tem até um som na minha cidade mesmo, que ele tem 2 graves de 18 e tem 20 cornetas. Com isso eu digo para vocês, tá certo ou tá errado? Fica grande a questão aí, né? Tá certo ou tá errado? 2 graves para 20 cornetas. Aí o pessoal quer uma resposta plana, né? Que com certeza você não vai ter um som só com corneta tocando. Aí que entra a questão do nosso tema aqui. Para ter uma resposta plana, né? Que geralmente o pessoal alia no RTA e vai deixar plana o mais possível ainda. Algumas faixas tem que descer, né? E quem é que vai descer? Os médios, né? Que é tanto médio. E os drives vão mexer para ficar mais ou menos. Eu não vou dizer igual não, porque é demais. Mas mais ou menos ali na frequência, né? Na altura do grave. Aí o cara bota esse tanto de cornetas. E para descer esse tanto aí, como eu falei para vocês, tem que baixar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se vocês têm uma corneta aí, só uma corneta, né? Ela tá tocando 100%. Quando você bota várias cornetas, você tem que baixar ela. Para no mínimo ali 50% a menos. Para descer igual, ficar tudo junto com o grave. Até eu vou trazer um exemplo para vocês muito claro aí disso. Muita gente diz que um A600, ele é feito para tocar 4 cornetas. Tem gente aí que usa 8 cornetas para um A600. Aí tem gente que diz, nunca vai tocar, nunca isso. Mas o cara bota 2 graves, quando ele vai alinhar, você tem que baixar. E com certeza, para você chegar ao nível do 2 graves, você tem que baixar o volume ali. Então, toca suave. Então você tem 8 cornetas, mas para chegar àquele nível ali do som, para o som ficar flat, você tem que baixar o volume das cornetas. Então não vai tocar quase nada. Aí que entra que o A600 toca sossegado, né? Ele não vai tocar. Claro, se o cara botar ali tudo ali da potência do modo, é capaz de queimar as cornetas ainda. Vocês entenderam aí? O cara tem um A600, né? 60 RMS, toca 8 cornetas de 200 RMS, mas é porque o volume está bem baixo para ficar todo flat o som. Vocês entenderam aí? Porque toca 8 cornetas, um A600, vocês entenderam? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! É isso que acontece no som automotivo aqui do Nordeste. O cara enche de corneta, de médios, mas tem que baixar o volume ali para chegar no grave. Entendeu? Não sei! Aí que vem um desperdício. O pessoal do Nordeste aí vai me bater. Já avisei que vai dar merda isso. Mas essa é a verdade. Aí que vem um desperdício. Desperdício de muitas cornetas aí. Só para dizer, meu som tem milhares de cornetas e médios aqui. O interessante é que queima, né? O pessoal vai rachar ali, dá conta de queimar essas peças com um volume mais baixo, né? Essa é a verdade. Complicou. E uma coisa que eu vejo muito aí no som do Nordeste, queimar muito grave. É brincadeira. Você que tem um paredão aí, você considera queimar um grave. O pessoal quer acompanhar, né? Topa ali o médio, né? Que o pessoal gosta do tuque-tuque. Topa as cornetas, por isso que queima as cornetas também. Aí quer que o grave acompanhe 2 graves para tocar esse tanto de coisa. Vai lá e topa o som. Vai lá e topa o grave. Rapaz, todo som de paredão aqui no Nordeste aqui, já queimou um grave. Olha, é brincadeira, mas geralmente acontece isso. Aí o pessoal fica dizendo logo, o grave não presta, o grave não sei o que lá. Mas você pode ver aí o nível, né? Começa a beber umas ali, tome no grave ali. Quer acompanhar aquela roia de coisa ali, não vai acompanhar. Você que já queimou um grave aí no seu paredão, comenta aí, viu? E não vai me bater não. Eu vou dar um exemplo do meu som mesmo, né? O meu som tem um grave, né? 2000 RMS. Sensibilidade dele é de 96 dB, se não me engano, né? Aí eu uso 2 médios. Eu já acho que tem médio demais, cara. Não me agrada aquele som, né? Imagina um paredão. E tem vezes ainda que eu topo o grave ali pra... Acho um pouco demais o grave. E tem vezes ainda que eu quero topar o médio ali. O médio é muito forte. Mas eu tô dando um exemplo pra vocês, né? Um grave para 2 médios, eu acho muito médio. Eu acho que se eu usasse um, eu me agradaria mais. Ou 2 graves, né? Até uma vez eu falei no grupo aí que eu botar 3 cornetas no meu som. Um grave,
2 médios e 3 cornetas. Aí um técnico de som perguntou e me explicou por que você vai usar essa configuração aí. Sua corneta não está agradando você não, de pior que tá, cara, tá agradando demais, toca super bem. Ele disse, então, para que você vai usar 3 drives para isso? Fica essa pergunta aí para você também. Realmente as caixas trio estão acontecendo muito isso, né, o quadri-wave. Aí que vem a grande questão do Nordeste, é rachar. O pessoal já faz essa configuração para um dia rachar, para chamar ali no volume quando alguém insultar, né? Aí que mora o perigo, né, gente? Mas essa configuração, o pessoal do Nordeste não pensa muito em qualidade, ele quer saber de rachar. Essa é a verdade, é de pressão sonora, porque eu dei um exemplo para vocês aí que um médio, que um driver, ele abafa um grave, né? Essa é a verdade, ele abafa mesmo, não tem jeito não, principalmente o driver. E eu digo outro exemplo para vocês aqui. Uma vez eu fui rachar com outro som, ele tinha 2 405, né? E eu uso só uma. Meu som está regulado, tá todo flat no caso, todo regulado para uma corneta. Deu pau no outro som, até o cara depois veio me perguntar que corneta é essa aí mesmo. Mas o segredo não é a corneta, gente, é a regulagem. Abra o olho, porra! Abra o olho! O volume da corneta está regulado para os graves, tudo regulado. E o som do cara está regulado para 2, vocês entenderam? Existe um desperdício, não tem como a gente falar isso. Existe desperdício sim. Se for nessa teoria de plano, se eu botar 5 cornetas, né, 5 drives, e tenho que botar 5 graves... E eu na essa, meu irmão. E a resposta vem aí, não. Eu acho que vocês já sabem a resposta, né? É o flat chamado. Na hora da regulagem você tem que baixar as cornetas para ficar iguais, né? Você vai usar no caso 2 graves, para um exemplo 5 cornetas, você tem que baixar o volume. Aí que mora o desperdício aí, gente. Então vemos que a gente gasta muito dinheiro com isso. Aí que mora o segredo. Sons pequenos dando pisa em grandes. Essa é a questão. Para você ter um bom rendimento de som, você tem que ser tudo flat ali, ou um som bem grande, né? No caso, o pessoal do Nordeste também, né? Eu digo por mim também, já botou tanto esse negócio de médio, o tuk-tuk, né? Que muitas vezes não liga pro grave. Essa é a grande verdade, né? Dando o tuk-tuk ali nos peitos já tá bom demais. E o pessoal do Sul já tem essa imenso som aí de graves, né? Graves com força, né? A gente acha já meio estranho, né? Depende da cultura também da gente. Não existe certo nem errado, gente. Existe a cultura da gente, o gosto pessoal da pessoa, né, gente? Mas a grande questão que eu trago para vocês aí é que existe desperdício. Isso não podemos negar. Cacete nele! Eu acho que isso nunca vai mudar, né? Porque geralmente fazia piorar. O pessoal, eu até mostrei um som para vocês aí, um grave com 8 cornetas e 12 TIs, né? Um exemplo que eu dou para vocês aí, que não precisava ver essa configuração toda, né? Só se for para rachar, como eu falei para vocês. Mas quem quer uma resposta plana, é 1 a 1. Eu dei um exemplo para vocês aí do dB, da sensibilidade, né? Que um cobre o outro ali e fica plano. E quando você bota mais peças, você tem que baixar essas peças também para chegar no mesmo nível, certo, gente? Se vocês gostaram do vídeo aí, clique em gostei. Minha intenção aí foi clarear a mente de vocês, porque a gente está fazendo, né? Não existe certo nem errado, gente. Existe questão de gosto, né? Como eu sempre falo para vocês. Nem o som está errado. O meu som pode não servir para você e o seu som não pode servir para mim. Tem que ter uma questão de respeito, né? Para cada som, né, gente? Se você gostou do vídeo, se você entendeu qualquer dúvida aí, pode perguntar aqui nos comentários que a gente comenta o caso aí, certo, gente? Muito obrigado você que viu o vídeo todo. Só tenho a agradecer e muito obrigado. Você que entendeu aí, pode comentar aí. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai.